Oi, gente, tudo bem? Hello, how are you? I'm fine, and you? Bom, vamos que vamos para a nossa próxima aula, tá certo? Então, se você não entendeu essas frasezinhas que eu acabei de falar em inglês, corre aí um pouquinho e olha meus vídeos anteriores, principalmente o primeiro que foi falando sobre os greetings, as saudações, tá bom? Nesse vídeo, nós vamos tratar sobre um assunto muito simples, mas que, assim como foi difícil para mim, algumas coisas talvez seja um pouquinho difícil para você. Então, vamos descomplicar um pouco como falar os números em inglês, combinado? Bom, os números principais são do 0 até o 9, tá certo? Então, se você aprender esses daí, você já vai conseguir desenrolar muita coisa, tá? Então, vamos lá. Nós temos o 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Faz aí devagarinho na sua casa e repete com calma depois de mim. Vai parando o vídeo e tenta repetir para você poder praticar essa pronúncia, combinado? Depois a gente vai ter o número do 10 ao 19. Presta atenção, porque quando chegar aqui no 13, o final de todos os números vão ter tim, 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 até o 19, tim. Então, como que eu fiz para poder memorizar isso quando eu estava aprendendo a estudar inglês no início, certo? Dos 13 aos 19 é a adolescência. Então, a gente vai ter a palavra teen, que é jovem, né? Então, o que acontece? Todos esses daí, do 13 ao 19, a gente vai usar a palavra teen. Teenager é adolescente, certo? Então, vamos lá. No caso, nós temos o 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Então, você veja que o início do número é um pouco diferente, certo? Porque no 13 a gente tem third, no 12 a gente tem 12. Então, assim, nesse aqui não tem muita relação com os primeiros números, mas olha aqui no 6, ó, 6, 7, 8, 9. Então, só esses primeiros aqui, né, que não tem nada a ver, mais ou menos, a escrita, certo? Você tem que prestar um pouquinho mais atenção. Mas mesmo assim não é tão difícil assim. Agora já começa a simplificar mais um pouco, certo? Por quê? Porque sempre as casas 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, sempre vai ter como é que fala? A palavra e depois repete tudo com os números que a gente já aprendeu. Então, 20, 20. Aí vai ser 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Certo? Então, você só tem que aprender o 20 e os números de 1 a 9, que é o que eu falei. Você tem que saber, esse aí é praxe, você tem que saber. Certo? Mesma coisa do 30, vamos lá. 30, 30. Então, vai ser 31, 32, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 não, desculpa. Até o 9, né? Certo? Então, você tem que lembrar do 30. Combinado? O 40 vai ser 40, 40. Aí você vai. 41, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Beleza. E o 50, 50, 50. Aí você vai, 51, 2, 3, lá, 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 lá. E o 60, 60, 61, lá, 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 tudinho. E o 70, 70, 71, 75 e assim por diante. E 80,
80 ou 80. Algumas pessoas falam assim, certo? 81, 2, 3, 4, 5 e etc. Cuidado com a pronúncia do 80 e do 18. Lembre, 18 é 18. Esse é 80, certo? Bem sequinho, 80. Eu lembro que uma vez eu estava na China, quando eu morava lá, e aí eu perguntei o preço de uma bolsa. E a mulher que estava atendendo, ela falava inglês, que eu não falava chinês direito, né? Passei um tempão lá, mas não aprendi porque é muito difícil. Aprendi algumas coisas, enfim. E aí eu perguntei quanto que custava a bolsa e ela me falou 18. Aí eu peguei o dinheiro, não, vou comprar, né? A bolsa barata, 18. Já tava lá com o dinheiro, quando eu fui dar o dinheiro, ela pegou. Não é isso não. Aí eu fiz, ué, mas você falou que era 18. Ela, não. Ela pegou uma calculadora e escreveu 80. Aí eu, 80. Ela, sim. Aí eu, entendi. Eu achei que você tinha falado 18. Certo? Então, toma cuidado com o 18 e o 80. 90, 90, 91 e assim por diante. E aí depois a gente tem os números maiores, certo? Então a gente tem aqui o primeiro, o 100, 100. Então, toda vida que você vê esse 100, você sabe que o número está na casa dos 100, certo? Então, 101. Então você vai falar que nem português. 101. 102. Você vai fazer a mesma coisa. 101. 102. E todos os números até chegar ao 9. Se for 200, 200. Aí faz o mesmo esquemazinho daqui. 201. E assim por diante. 300, 300. 400, 400. 500, 600. E aí vai ó, até o 9. Depois a gente tem o 1000, né? Que vai ser o 1000. 1000. 1000. 2000. E aí a gente tem 100 milhões. 100,000. Esqueci como é que é esse aqui em português. 100 mil, né? 100 mil. 100,000. E aqui, ó, 1 million, 10 million. Enfim, tem esse número aqui gigantesco que eu peguei isso aqui. Todo esse material eu peguei na internet porque eu tô sem tempo de ficar escrevendo essas coisas, certo? Bom, então, agora a gente vai ter os Mathematics Symbols, certo? Que são alguns símbolos de matemática que vocês devem lembrar da escola, tá certo? Então, vamos passar um pouco rapidinho nisso aí. Tem algumas coisas que são um pouco mais específicas que talvez você não lembre, enfim, mas a gente já estudou na escola, né? Então, tem o plus, que é mais, minus, menos, multiplied by, que seria multiplicado por, divided by, que é dividido por, mais ou menos, né, aquele mais ou menos, que é plus or minus, o igual, né, que é is equal to. Lembrando, esse is aqui a gente já estudou na aula de verbo to be, é o verbo ser ou estar. Então, eu vou dizer isso aqui, não é que o símbolo seja is equal to. Is é igual a, is equal to. 2 plus 2 is equal to 4, combinado? Então, o outro é diferente, né? Is not equal, então não é igual a. Essa ondinha is similar to, que é semelhante a. Essa ondinha com igual embaixo, que é congruência, né? Congruente. Is congruent to. Esse 8 deitadinho, que é o infinity, né? Que é o infinito, o infinity.
E aí a gente tem essa setinha aí, para um lado e para o outro, que é is equivalent to, que é equivalente a. A setinha só para um lado, que é implies, ou seja, isso implica que. Tem essa outra aqui, que eu não sei se vocês lembram, que é um theta, né? Essa palavra theta, ela é um pouquinho diferente de ser falada, certo? Então, não é que seja difícil, né? Não é impossível falar ela. Mas ela é um pouquinho. Não tem nada a ver com a nossa língua, enfim. Então, eu coloquei aqui embaixo, né, a pronúncia, mais ou menos, né, como seria em britânico e americano, até mesmo porque eu não sou nem britânica nem americana, pode ser que seja um pouco diferente. Então, a primeira britânica é theta, theta, que é o britânico. E em americano é theta, theta. Aquela coisinha do TH quando boto a língua entre os dentes, certo? Então sempre tem essa coisinha quando é o TH, tem que tomar cuidado porque tem essa pronúncia diferente. Depois tem empty set, que é esse círculo com um tracinho cortando, né? Que é vazio. E tem o triângulo, que é triangle or delta. Combinado? Bom, é isso aí, gente. Eu acredito que não seja tão difícil assim. Coloquei esse quadrinho completo, que foi o que eu coloquei em partes em todos os slides para mostrar para vocês. Assim fica um pouco mais fácil de vocês visualizarem enquanto é repetitivo a escrita dos números, né? Mas se vocês tiverem dúvida, alguma coisa, pode me escrever. Gente, quando eu falo em algum slide, se eu me referir a ser algo difícil, a pronúncia ser difícil, não é que eu estou dizendo que é impossível, é só um modo de falar. Até mesmo porque não existe nada difícil se você quer aprender. Combinado? Então, aguardo vocês e até o próximo vídeo. Beijo!